Em 2014, uma jovem de 14 anos teve a sua vida interrompida de forma trágica após sair para caminhar com seu cachorro em uma trilha local. Durante as investigações, o seu crime foi descoberto graças a um aplicativo de rastreamento do celular da jovem. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, antes de mais nada, já te convido para seguir aqui no canal, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Todos os links estão aqui na descrição, se você quiser também seguir nas outras redes sociais. Lembrando também que eu tenho um outro canal, um canal secundário, que eu falo sobre outras coisas que eu não trago aqui no canal. E é um canal novo, então aproveita também e já se inscreve por lá. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. April Dawn Millsap nasceu no dia 2 de janeiro de 2000 em Wise County, na Virgínia. Ela era filha única do casal Bob e Jennifer, e quando ainda era bem pequena, os seus pais se separaram. A partir de então, a April e a Jennifer ficaram ainda mais unidas. Quando April tinha por volta dos 6 anos, a sua mãe se casou novamente com um homem chamado David Lichtenfeld, que se tornou seu padrasto, e então a família se mudou para uma cidade chamada Armada, no Michigan. A cidade é bem pequena, é pacata, tranquila, com uma taxa de criminalidade muito baixa, onde as pessoas andam tranquilamente sem medo, e é considerado o local perfeito para se morar com a sua família. Então, a April cresceu em Armada e criou também um vínculo muito forte com David, do qual ela inclusive sempre o chamava de pai. A família era muito feliz, todos se davam muito bem, e April sempre foi considerada brilhante. Ela era uma criança tímida, porém quando ficava à vontade com a pessoa, ela mostrava o seu lado divertido. E ela era muito querida por toda a sua família, todos à sua volta. Ela era muito artística, adorava se maquiar, usar fantasias, era muito comunicativa e adorava os animais, tendo vários em sua casa. E por conta desse amor, inclusive, o seu sonho era ser veterinária. Até por isso, o David começou a fazer um fundo de investimento para quando ela crescesse, pudesse então realizar o seu sonho e fazer uma faculdade de veterinária. A sua família morava na rua Westman, que era próximo a uma igreja chamada Paróquia Rosa de Santa Maria, onde eles também frequentavam, e a April participava de um grupo jovem do local. Durante a infância, ela estudou na Armada Middle School, tinha uma melhor amiga chamada Madison e cresceu como uma adolescente normal. Ela adorava moda, adorava sair com suas amigas e também, como a maioria das jovens de sua idade, ela teve alguns problemas com autoestima. Na escola, ela nunca foi muito popular, ela conhecia poucas pessoas, porém pessoas que realmente eram seus amigos, eram pessoas que se importavam com ela. Com o avanço de sua adolescência, a April começou a se sentir inferior às outras garotas e começou a se incomodar com seu peso, com sua aparência, começou a fazer dietas, mudar a sua aparência, seu estilo, escureceu seus cabelos e começou a chamar bastante atenção por sua beleza. E mesmo que ela não achasse, ela era realmente muito bonita, ela sempre foi muito bonita e muitos garotos se interessavam por ela. E aos poucos ela começou a sair com esses garotos, se relacionar e tudo mais. Quando a April estava na 7ª série, ela conheceu Austin Albertson, que era um ano mais velho que ela, e os dois começaram a namorar. O Austin e a April se davam muito bem, quase não brigavam, era um relacionamento sadio, muito tranquilo. Porém, em um certo momento, durante o ensino médio, ela teve problemas com uma outra adolescente chamada Heather, que ela tinha interesse no Austin e fingiu por um tempo que era amiga da April para se aproximar do seu namorado. Porém, mesmo com tudo, o relacionamento se manteve estável, se manteve muito bem. Inclusive, os pais de April também gostavam bastante do Austin e David chegou a chamá-lo para trabalhar com ele para se aproximarem um pouco mais. Em 2014, a April tinha 14 anos então, estava no seu último ano escolar, tinha seu namorado querido, a sua família, seus amigos e estava muito feliz. Naquele ano, ela se formou no ministério da igreja que ela fazia parte e ela era uma jovem de muita fé. Então ela tinha muito orgulho de tudo que estava conseguindo e tinha ótimos planos futuros. A única coisa que havia chateado a April naquela época foi um desentendimento que ela teve com a sua amiga Madison antes mesmo de iniciar o ensino médio, e elas acabaram se afastando.
Porém, com o retorno de Madison à cidade, depois de uma viagem, elas logo se reaproximaram, voltaram a ser melhores amigas, voltaram a manter um contato via telefone e elas tinham planos de se encontrar, mas ainda não tinham tido uma oportunidade. E, infelizmente, isso nunca mais aconteceria. Era julho de 2014, a April tinha recém ganhado o celular novo de David no último Natal, era um iPhone, e ela costumava fazer os seus exercícios usando um aplicativo fitness que marcava e registrava cada passo que ela dava, como um aplicativo mesmo de rastreamento, um GPS. E ela adorava principalmente caminhar e se exercitar por uma trilha chamada Pomar Macomb. O local é um caminho de 39 quilômetros ao longo de uma antiga ferrovia e as pessoas costumam se exercitar por ali porque tem muitas paisagens. É um local bonito, amplo, com principalmente túneis de árvores, o que acaba sendo uma vista muito agradável para quem gosta de correr, fazer caminhadas, andar de bicicleta, passear com as crianças. Era o local perfeito para todo esse tipo de coisa. A April morava bem próximo dali e ela era acostumada a andar por ali, principalmente junto com os seus cachorros, já que a trilha se iniciava na rua de sua casa. E ela tinha como companhia principalmente uma das suas cachorras chamada Penny. A Penny ela era mais agitada, então elas costumavam fazer essa trilha um dia sim, um dia não, e no dia 24 de julho de 2014 era o dia perfeito para isso. Naquele dia, a April acordou um pouco mais tarde do que do costume, conversou com alguns amigos pelo telefone, era época de férias de verão, então eles não estavam se vendo desde a escola, porém conversavam bastante pelo telefone até para não perderem o contato. Depois ela fez uma salada, onde ela almoçou com o David e ele então se despediu para ir trabalhar. Mais tarde, ela arrumou sua mochila com acessórios para ela, para sua cachorra Penny, se preparando para saírem para caminhar às 17h30. Então, ela se despediu rapidamente da sua mãe, já que ela voltaria para casa para jantar. Era algo realmente muito rápido e de costume. Ninguém imaginava que aquela seria a última vez que ela levaria sua cachorra para passear. A caminhada não demorava mais de 1h30, porém naquela noite a April não voltou para casa. A sua mãe achou estranho a demora, porém imaginou que ela poderia ter encontrado seu namorado, o que já tinha acontecido antes. Porém o tempo foi se passando e Jennifer começou a se preocupar, principalmente porque a April tinha levado a cachorra e não levou muita água, e ela jamais deixaria a Penny passar sede, ficando horas fora de casa sem ter água para beber. Por conta disso, a Jennifer então entrou em contato com a filha, mandando mensagens de texto, perguntando se ela iria demorar, onde ela estava, que horas ela voltaria, porém nenhuma das mensagens ela obteve resposta. E isso não era algo normal, já que a April vivia com o celular e sempre respondia muito rápido. E para piorar, quando a Jennifer ligou para o seu celular, ele caiu diretamente na caixa postal. Passando-se as horas, a Jennifer ligou então para o Austin, perguntando se ele estava com a April ou se pelo menos sabia onde ela estava. Porém, ele respondeu de prontidão, dizendo que não sabia onde a namorada estava, porque ele estava com um amigo no McDonald's, porém ele queria procurar pela April junto da Jennifer. A Jennifer então pegou o carro e passou pela trilha, refazendo o caminho da filha, porém não a encontrou. Pouco tempo depois, o Austin e o seu amigo chegaram na casa e os três então saíram juntos para procurar pela garota. O Austin disse também que recebeu uma mensagem muito estranha de April às 18h28 e a mensagem dizia: "Eu acho que quase fui sequestrada." No momento que ela mandou, a mensagem não chegou porque ele estava em um local sem área. Porém, depois ele recebeu e, já sabendo que ela não tinha voltado para casa, todo mundo ficou ainda mais preocupado. Os três então se separaram pela trilha para ver se assim seria mais fácil de encontrar, porém nada, a April realmente estava desaparecida. Sabendo disso, o David saiu mais cedo do trabalho, completamente desesperado, voltando também para ajudar nessas buscas. E aos poucos, mais pessoas iam sabendo e iam se juntando à procura de April. Naquela noite, um homem chamado Matthew Sadaj passava com sua esposa quando eles viram um cachorro, um border collie preto, correndo desesperado. O cachorro ficava correndo para a floresta e voltando como se estivesse tentando chamar a atenção para que fossem até o local que ele estava mostrando. Então, o casal decidiu seguir o cachorro, entrou na floresta e eles foram seguindo até que chegaram até um par de tênis.
Andando mais um pouco, eles viram que parecia ser um manequim no chão. Porém, o Matthew então percebeu que aquele era o corpo nu de uma jovem. Ele ligou à polícia falando sobre o seu achado. Aquele era o corpo de April e ela foi encontrada com a sua saia baixada até os joelhos. A sua camisa havia sido puxada para cima do peito e sua cabeça estava puxada para trás. Ela havia sido morta por asfixia e tinha um ferimento na cabeça. E não houve relação sexual forçada, mas devido à forma que seu corpo foi encontrado, sabe-se que houve a tentativa de relação sexual forçada e que provavelmente teria sido interrompida de alguma forma. O criminoso poderia ter se assustado e matado a April para não ter testemunhas. Começaram então as investigações de quem teria a matado, quem poderia ter passado ali no momento do crime. A polícia fez uma coletiva de imprensa falando sobre o caso e pedindo qualquer informação. A única que eles tinham até então era que uma van cinza havia passado pelo local no momento do desaparecimento. Todo mundo sabia que não poderia ser alguém conhecido, já que a April não tinha nenhum inimigo, não tinha problemas com ninguém. E as investigações foram gigantescas. Muitas pessoas se comoveram pelo caso e até um cachorro de caça foi utilizado para farejar o local. Esse cão era chamado Buster e, sentindo o cheiro do tênis de April, ele conseguiu chegar até a casa de April e depois o cheiro o encaminhou até uma estrada chamada Omo. Próximo a esse local, a cerca de 800 metros do corpo, foi encontrado agora o celular da April. O celular foi levado para a perícia para descobrirem se tinha alguma informação, algo que pudesse levar ao culpado. A primeira pessoa que eles investigaram de fato foi o Austin, namorado dela, para saber se ele realmente era quem ele dizia, o que é até comum nesse tipo de caso, já que nós vemos tantos casos onde o namorado acaba sempre fazendo algo contra essas meninas. Porém, o álibi dele foi confirmado e Madison, amiga da April, também deu um depoimento dizendo que eles eram um casal muito tranquilo e que ele jamais faria isso. Depois da conferência, onde falaram sobre a van que teria passado no local, a polícia recebeu o motorista da van, que se prontificou a ir até a polícia, dizendo que ele realmente estava na proximidade, porém ele deu um álibi concreto e também foi descartado do caso. Como o caso ganhou muita notoriedade, não demorou muito para que recebessem outro depoimento importante. Um homem, chamado Eric, disse que ele estava com suas crianças de bicicleta e que eles passaram pela April, que estava no seu celular. Eles a conheciam da igreja e até se cumprimentaram, porém ela continuou andando. E logo depois, ele disse que passou por um homem de moto no local. Nessa trilha. E essa trilha não é permitida a passagem de veículos motorizados. E o Eric deu todas as informações que ele tinha, mesmo que não conseguisse vê-lo diretamente, já que estava com capacete. Ele lembrou exatamente o modelo da moto e era uma moto mais nova, era uma moto bem específica. Não era difícil ele se enganar. Esse homem andava do lado da moto e ele teria passado bem próximo a April. E depois de um tempo, o Eric disse que ouviu a moto ligada, como se estivesse parada, como se a pessoa tivesse parado para conversar com alguém. E as buscas então focaram em cima disso. Além disso, outras denúncias também foram recebidas e algumas pessoas disseram realmente ter visto a April nessa trilha com um homem de moto. Uma animação foi feita pelo agente especial do FBI, Matthew Zentz, que recriou todo o caminho que o telefone da April percorreu antes de sua morte, tudo pelo aplicativo que ela estava usando, o aplicativo de rastreamento FID. Além disso, ficou registrado que a April tentou fazer 3 ligações, às 18h31, 18h32 e 18h33, logo depois que ela mandou o SMS dizendo que quase foi sequestrada. Durante as investigações também, um policial localizou uma moto em uma garagem, e a moto parecia com a descrição feita pelas testemunhas. Ele ainda tirou foto do local e fez contato com o suspeito. E a moto pertencia a James Van Callis. Segundo James, ele saiu para visitar o seu irmão por volta das 17 horas e saiu da casa dele antes mesmo de escurecer. Ele disse as roupas que usava no dia do crime,
porém não tinha nenhuma prova, nenhuma evidência que ligasse ele ao crime, nada além das informações dadas pelas testemunhas. Além disso, sua namorada Crystal disse que na noite do assassinato ele parecia um pouco estranho e que teria ido para a casa de seu irmão supostamente por volta das 4:30 da tarde para levar uma escova de dente, pegar um dinheiro e que ele voltou para casa por volta das 8:30 da noite, das 20:30. Quando ela o encontrou, ele estava limpando seus sapatos, o que não era algo comum feito por ele, e ele disse que estava com o óleo da moto. Depois ele se lavou e ele deitou com sua namorada da cama. Segundo ela, ele tinha cheiro de desinfetante e ele disse que tinha errado e que precisava ficar com ela. E a Crystal disse que ele estava muito amoroso, como se realmente tivesse feito algo de errado. A Crystal deu alguns depoimentos enquanto James era suspeito, e no seu terceiro depoimento, ela disse que eles estavam juntos há 9 anos, mas que nunca foi um relacionamento muito harmonioso ou amoroso, e que inclusive ela teve um caso com um jovem de 17 anos e que teria engravidado. Porém, depois de um tempo, ela e o David voltaram a ficarem juntos, e eles tinham voltado cerca de algumas semanas antes do crime. A polícia então levou a moto, capacete e tudo mais para a perícia e apreenderam também um computador que continha algumas pesquisas estranhas, como, por exemplo, como fazer com que uma garota que não gosta de você gostar de você. Ou por que essa garota diria que sou velho demais para ela e ainda daria em cima de mim. A polícia descobriu também o modelo do tênis que ele usava no dia, que eram tênis Jordans, e fizeram as comparações com a marca encontrada no corpo da April. E houve uma associação limitada, mostrando que inclusive ela teria sido também chutada pelo criminoso. No julgamento, James não prestou depoimento, não apresentou testemunhas e a sua defesa interrogou as testemunhas da acusação para provar que o James não era o culpado. Porém, o júri discordou diante de todas as informações que tinham sobre o sujeito e ele foi considerado culpado de homicídio premeditado em 1º grau, homicídio doloso em 1º grau, sequestro com propósito de envolvimento em penetração sexual criminosa e agressão com intenção de cometer penetração sexual criminosa. O seu julgamento durou 1 mês no Tribunal Distrital e então James foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Durante a audiência, a Jennifer, mãe de April, se dirigiu ao James dizendo que ele era um ladrão, que ele roubou a vida de sua filha e o resto da vida dela, e que sua vida mudou completamente desde que sua filha foi morta. O caso chamou a atenção de todo o país e ganhou uma notoriedade muito grande, tendo inclusive episódios dedicados a esse caso em séries e programas de crimes reais. Em 2015 foi inaugurado um jardim dedicado a April, que foi nomeado April Millsap Memorial, e houve inclusive uma cerimônia de inauguração que contou com a presença de amigos e familiares, além de discursos emocionantes de Madison, melhor amiga da April, da própria mãe dela e participação também do Austin, que cortou a fita de inauguração do local. Até hoje, todos que falam de April falam com muita dedicação, muito amor e sentem falta da garota brilhante que teve sua vida interrompida de forma trágica e covarde. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei trazer o mais completo possível. E se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve, deixa aqui seu comentário, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!